Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um discurso feito pelo Múcio, José Múcio, né, que é o ministro da Defesa brasileiro do governo Lula, num encontro da CNI, Confederação Nacional da Indústria, né, ele falou sobre as dificuldades que a pasta da defesa possui, né? E tem gente interpretando a coisa de forma diferente, né? Eu entendi a crítica dele como uma crítica à situação que ele está vivendo, mas que ele concorda, porque você concorda comigo que ele continua sendo ministro da Defesa? Se ele realmente acha que é o absurdo que são essas coisas, ele deveria deixar de ser ministro da Defesa, sair do governo Lula, né? Outros estão dizendo que foi justamente uma crítica dele ao governo Lula. Bom, eu não sei. Eu confesso para vocês que eu não sei. Vamos entender o que ele falou aqui e quais são os sentidos, porque o que ele falou não é nenhuma novidade. São coisas que a gente já critica há muito tempo, né? Essa notícia foi sugerida por Fisueli na privada, professor universitário de Direita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Múcio, ele declarou que é muito difícil a questão das Forças Armadas no Brasil, né? Tem o discurso dele todo aqui, eu não vou tocar o discurso dele todo aqui, vocês encontram com muita facilidade aí em vários posts da internet, em vários locais aí do YouTube. Bom, o que falou o Múcio, né? O Múcio falou basicamente o seguinte, que qual que é o nosso grande desafio, né? Desafio do Ministério da Defesa aqui no Brasil, né? O absoluto desconhecimento do que somos e o que queremos ser. E isso aí você pode culpar justamente a questão do golpe de 64, tá? Porque, de fato, né, as Forças Armadas brasileiras incorreram num erro muito grande naquele momento. Ele falou sobre isso também no discurso dele, né? Mas ele diz aqui, ó, nos últimos anos tivemos um retrocesso dos investimentos de defesa da ordem de 47%. Por quê? Ainda existe muitos por componentes ideológicos, por queixas políticas, por variações programáticas, que acham que a defesa não funciona, né? Então ele teria dito aqui, por exemplo, a questão de Israel, né? A questão dos obuses autopropulsados, que o governo brasileiro fez uma licitação para comprar obuses autopropulsados, obuseiros, e aqui, ó, a questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Eu achei estranho ele usar o termo venceram os judeus, né? Porque né, dá a impressão de que ele concorda com a crítica que é feita, né? Venceu uma empresa israelense. Sim, nem sei se a empresa é judeu, se são judeus na empresa, é uma empresa israelense. A empresa é de Israel, mas e aí, né? O que isso tem a ver com os judeus, né? Mas enfim, o povo de Israel, mas por questões da guerra, o Hamas e grupos políticos, estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas não podemos aprovar. Olha só o absurdo que é isso. Isso realmente é um absurdo, mas a gente sabe disso, a gente já tem falado, já fiz vídeos falando sobre isso, o absurdo que foi essa licitação. Até porque isso fere a lei de licitações, tá? A lei de licitações diz que o primeiro lugar ganha e tem que fechar negócio e tem que comprar. Houve uma proposta ali, houve uma policitação, que é o nome que se dá quando você declara o seu interesse de comprar um produto, né? E agora o pessoal não pode fechar o negócio, né? Parece que o governo Lula tentou dar ao segundo colocado. O TCU não permitiu isso. Que bom que o TCU não permitiu, porque seria um absurdo. Imagina se daqui para frente, agora, antes de vender qualquer coisa, a gente perguntasse qual é a religião das pessoas que trabalham na empresa. Já parou para pensar no absurdo que o Lula está fazendo nesse governo? E aí que eu falo, se o José Múcio fala isso como uma reclamação, né, dizendo, nossa, olha como é que é difícil o meu trabalho, coisa e tal, mas não pediu demissão, não colocou isso como um absurdo que é, como a coisa que o grau de problema que é isso daí, ele não está entendendo o problema, ele é cúmplice dessa história. Então eu não estou entendendo isso como ele criticando o governo Lula, não. Eu estou entendendo como ele apontando, chorando as pitangas dele, mas aceitando essas coisas todas aqui. O que é um absurdo. Não é aceitável que uma empresa seja proibida de ganhar uma licitação por questão religiosa ou por questão de país de origem. Isso é xenofobia. Não pode, isso é prática nazista, né? A lei de licitações é muito clara. Se a empresa atendeu todos os critérios lá da licitação, ofereceu o melhor preço, tem todas as condições, tudo foi dado ali, o governo não pode recusar por motivos totalmente alheios, como a religião dos donos ou o que quer que seja. Enfim, aqui ó, o TCU não permite dar ao segundo colocado e nós estamos aguardando que essas questões passem para que a gente possa se defender. Ou seja, está esperando o quê? O governo Lula sair, é isso? Tomara que seja, né? Porque a outra opção aqui, esperar acabar a guerra de Israel com a Palestina. Eu não sei não, mas esse pessoal talvez não esteja prestando atenção. Essa coisa está acontecendo desde 1948, quando os palestinos, né, os árabes ali da região, invadiram o território de Israel na guerra de 48, né?
Então, ou seja, não é uma coisa que vai se resolver fácil, não. Pode ser que essa guerra agora mais dura encerre em algum momento, mas essa coisa toda não vai se resolver fácil. E o Lula vai continuar sendo o idiota antissemita que ele sempre foi, porque o Lula sempre foi nazista. O Lula é um nazista, igualzinho Hitler, aquele pessoal todo lá, odeia judeus. Pelos judeus mesmo, não adianta se esconder atrás de Palestina e coisa e tal, porque todo mundo percebe na forma como o Lula fala o claro comprometimento dele com a causa antissemita, né? Então, um absurdo isso daqui, ou seja, eu acho... Ah, ok, tá falando aqui, o pessoal tem outras pessoas falando, não, porque o Múcio tá criticando o Lula e coisa e tal. Não, o Múcio deu uma choradinha. Isso não é criticar o Lula. Isso aqui, para mim, o fato dele falar isso aqui e continuar ministro do Lula implica em conivência. Um absurdo completo isso. Mas ele continuou, ele criticou também a questão da guerra da Ucrânia. Olha só. O ministro citou um segundo caso do que chamou de embaraço diplomático, dessa vez envolvendo a guerra na Ucrânia. Temos uma munição aqui no Exército que não usamos. Para quem não sabe isso, o Brasil o Exército Brasileiro é o principal usuário do tanque Leopard 1, um tanque de fabricação alemã. O Brasil tem muitos tanques desse tipo, já é considerado hoje em dia um tanque mais antigo, mas o que acontece, né? A Alemanha tinha grandes pátios cheios do Leopard 1 lá na Alemanha. O que eles fizeram? Eles deram esses tanques para a Ucrânia. Só que eles têm um problema, porque como eles já não usam, eles usam muito mais o Leopard 2, né? Como eles já não usam muito o Leopard 1, eles não tinham muita munição do Leopard 1 para dar para a Ucrânia. E aí eles lembraram do Brasil. O Brasil tem muitos tanques Leopard 1, o Brasil tem muita munição para tanque Leopard 1 e o Brasil não usa essa munição. Então o que a Alemanha fez? Isso ainda no governo Bolsonaro, tá? Diga-se de passagem, isso daqui também foi barrado pelo Bolsonaro. Também, porque o Lula depois barrou também. A Alemanha ofereceu para o Brasil o seguinte negócio, olha só, você não precisa vender essa munição para a Ucrânia, eu sei que você não vai querer se indispor com a Rússia. Vende para a gente, vende aqui para a Alemanha, que a gente dá um jeito de repassar isso para a Ucrânia. Cara, seria um negócio ótimo para o Brasil. Essa munição toda não é usada, está ficando perto da data de validade, tá? A munição tem validade, não sei se vocês sabem. Você faz a munição lá de obus, do tanque, coisa e tal, e tem que usar em um determinado tempo. Se você não usa nesse tempo, você tem que jogar lá fora. E tudo isso custa dinheiro, manter a munição, jogar fora a munição. O Brasil tem uma quantidade enorme de munição para Leopard 1 que não faz nada com isso, está chegando perto da validade. Eles poderiam ter vendido para a Alemanha para ajudar a Ucrânia, ajudar o lado certo nessa guerra. Ah, mas não pode por causa de acordo de fertilizante com a Rússia e não sei o que lá, né? Ele falou isso daqui também para tentar dar uma alfinetada no Bolsonaro, porque como eu falei, o Bolsonaro negou também. A mesma coisa que o Lula negou, o Bolsonaro negou também. Se você pegar aqui no Twitter, tá o Bolsonaro usando o exemplo dele de Israel aqui. Ô Bolsonaro, mas olha só, o exemplo da Ucrânia você não colocou, né? Você cortou o ponto, falou só sobre Israel, né? Porque no seu governo também teve esse problema com a Ucrânia, né? Então tá aqui, ó. A Alemanha quis comprar, tá lá, custa caro manter essa munição. Ele não fala aqui, mas eu falo. A munição tá perto da validade. Tá acabando. Nos próximos 5 anos o Brasil já vai ter que jogar fora um monte dessa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não se fez porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia vai usar na guerra com a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. Isso foram 2 tentativas que os alemães fizeram. Com o governo Bolsonaro, Bolsonaro negou. Com o governo Lula, o Lula negou também. Por quê? Ah, porque tem acordo de fertilizante com a Rússia. Não é. Mentira! Mentira! Dos dois. Acordo de fertilizante nenhum justifica esse absurdo. É porque são 2 subservientes ao Putin, 2 idiotas que ficam de 4 para o Putin. Aqui, outras falas do Múcio. Potássio versus indígenas. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá. Ah, tá vendo? É o que eu falo sempre, olha só, tem fertilizante no Canadá. Por que precisa fertilizante da Rússia? Não precisa. Para de comprar óleo diesel e fertilizante da Rússia. Tem que parar de comprar. A Rússia é o agressor nessa guerra. Não tem justificativa nenhuma para comprar nada da Rússia. Enquanto temos a 2ª maior reserva de potássio aqui no Brasil. Mas por questões ideológicas, a Constituição prevê. Então não é questão ideológica, né, Múcio? Se a Constituição prevê, é outra história, né? Mas eu concordo, porque a Constituição não fala isso, tá? É questão ideológica mesmo. A Constituição, em momento algum, fala que é proibido explorar reservas minerais em terras indígenas. A Constituição fala que isso tem que ser regulamentado por lei própria.
E eu concordo. Por quê? Porque, gente, índio é igual a gente, não tem diferença, não é ser humano igual a gente. O índio quer viver bem, quer ter um carro bacana, quer botar os filhos numa boa escola, quer poder passear. O índio não é aquele ser que o pessoal, muita gente gosta de ver no zoológico, né? Ver aquele monte de índio de tanguinha dançando na floresta. Não, o índio é gente igual a gente. Eles querem basicamente as mesmas coisas que a gente quer. Quer ter uma vida confortável, quer poder passear, quer ver seu jogo de futebol, quer beber sua cervejinha, quer fazer as coisas, pô, igual todo mundo. Se o índio tem uma reserva de potássio na terra dele, é interesse do índio explorar isso, pô. Vende a licença, ganha royalty, a tribo toda vai ganhar dinheiro com essa exploração. Ah, mas vai fazer um buraco no meio. Pô, mas quem se importa com isso? Pô, tem terra pra caramba, ela faz o buraco ali, explora o potássio ali. É lógico que eu tô falando para fazer a coisa toda dentro dos padrões de segurança, dos padrões de não destruir a natureza e coisa e tal. Faz a mina lá direitinho, os índios vão ganhar dinheiro com royalty disso e pronto, vão ficar satisfeitíssimos, né? Esse pessoal ideológico é o pessoal que gosta de tratar índio como se fosse bicho em zoológico, que vai ficar lá o bicho lá e todo mundo dançando de tanguinha, para todo mundo ver, ó, que bonitinhos, Yanomami, não sei o que lá. Não, gente, índio é gente, eles querem as mesmas coisas, deixa eles decidirem se vai explorar ou não. Mas aí ele fala aqui, ó, por questões ideológicas, a Constituição prevê, mas como está embaixo da terra dos indígenas, nós não podemos explorar o nosso potássio. E aí que eu falo que é o grande erro, porque a Constituição diz que pode. Ah, talvez ele tenha dito exatamente isso aqui, ó. A Constituição prevê, a Constituição diz que pode, só diz que tem que ser regulamentada por lei complementar. Mas como está embaixo da terra dos indígenas, nós não podemos explorar o potássio. Um absurdo esse tipo de coisa realmente. Inclusive, diga-se de passagem, a questão lá em Altazes, né, que é o que ele está se referindo aqui, Altazes é um município no Amazonas em que tem uma grande reserva de potássio. Ela não é em nenhuma reserva indígena. Não tem nenhuma reserva indígena. Sabe o que tem ali? Ele tem uma reserva indígena próxima e tem índios que dizem que querem a demarcação daquela área como reserva indígena. Então não tem nada, não tem nenhuma reserva indígena naquele momento. A empresa que poderia explorar o potássio lá conseguiu todas as concessões do IBAMA e tudo mais, tem tudo certinho, mas não pode explorar porque o pessoal entra na justiça e a justiça dá liminar proibindo, porque, não, mas tem uma tribo indígena que disse que um dia morou ali, coisa e tal. Um absurdo esse tipo. Não pode ser desse jeito, gente. Não pode ser dessa forma. Tem que ter segurança jurídica nisso daqui, né? É um absurdo essa questão do potássio, realmente. Outra coisa que ele falou aqui no discurso dele, mas aqui eu discordo dele, aqui, ó. Golpe de 64 versus janeiro de 2023. A esquerda achava que as Forças Armadas haviam projetado aquele golpe e a direita ficou zangada porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar. Discutir com quem? Você pode discutir com o Zancap. Eu também estou satisfeitíssimo que não teve golpe. Eu achei que as Forças Armadas foram 100% nesse processo todo, fizeram exatamente o que tinha que fazer, que era nada. Não é papel das Forças Armadas fazer nada para resolver problema político. Agora, ele diz aqui, ó, se debita às Forças Armadas o golpe de 64. Precisava ter creditado não ter havido golpe de 2023. Não, tem um erro lógico nisso daqui. Por quê? Porque o golpe de 64 foi um erro mesmo. As Forças Armadas não deveriam ter feito. Lembra? Em 64, por que as Forças Armadas deram o golpe de 64? Porque se acreditava que os comunistas queriam dar um golpe. Então foi para proteger a democracia. Meu amigo, o golpe de 64 foi para proteger a democracia, igual agora. Em 64, as Forças Armadas quiseram dar uma de vou proteger a democracia, vou salvar a democracia brasileira. E aí deram um golpe em 64, né? Acabou a emenda pior que o soneto no final das contas. E agora? É a mesma coisa. Agora, felizmente, as Forças Armadas... Isso eu acredito. Eles aprenderam a lição. As Forças Armadas estão aqui para defender o país de agressões externas. Não estão aqui para resolver questão política. Não resolve nada. Questão militar é para fazer defesa do Brasil. Não é para fazer revolução política, não é para consertar a política, não é poder moderador, não é nada disso. Agora... não tem que acreditar nada, porque o que eles fizeram foi o que se esperava que eles fizessem, o que nada, né? Não fizessem nada. É isso que se esperava das Forças Armadas nesse momento. Em 64 eles erraram. Agora, eu falo para vocês, tem que reconhecer que as Forças Armadas aprenderam a lição. Eu espero que lá na frente, depois desse golpe do judiciário aqui no Brasil, o STF também aprenda a lição. Por quê? Porque o STF claramente interviu na eleição de 2022, botou o dedão na balança lá para botar o corrupto do Lula na presidência, porque achava que havia um golpe do Bolsonaro. O STF deu um golpe no Brasil ao forçar a eleição do corrupto por conta de achar que tinha um medo de um golpe do Bolsonaro em 2022. Isso é golpe também.
E da mesma forma, fizeram isso porque, não, para salvar a democracia. Olha como é que eles fizeram a mesma coisa. O judiciário em 2022 fez a mesma coisa que os militares fizeram em 1964. Fizeram um golpe para supostamente salvar a democracia. E da mesma forma que o golpe de 64, o emendo ficou pior que o soneto, como é que é o negócio? O emendo ficou pior que o concerto, eu não sei. A coisa ficou pior ainda depois. Do judiciário é a mesma coisa. Estamos numa situação muito pior agora do que se Bolsonaro tivesse no poder ainda, tivesse ganho a eleição de 22 e pronto, estaríamos aqui com uma política econômica certamente muito melhor, né? Agora, o que eu espero só é que, no mínimo, o STF aprenda essa lição e da mesma forma que as Forças Armadas aprenderam que o papel constitucional delas é defender o país, não é resolver problemas políticos do país, da mesma forma o STF tem que aprender que o papel constitucional do STF é aplicar a Constituição, não é resolver os problemas políticos do país. Existem outros caminhos para isso, democracia, voto, deputado, isso é que é feito para resolver os grandes problemas do país, não é a justiça, né? Enfim, aqui ó, então, essa é a choradeira dele. Eu, sinceramente, eu acho que ele chorar desse jeito e continuar no cargo, ele é conivente com isso tudo. No mínimo que esperava é fazer essa crítica toda e falar, tá aqui o meu boné, não quero mais isso daqui, o governo Lula tá errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.